versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz assim em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas não para aí o versículo. Ele fala assim: como a alva será a sua saída, e ele vos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Primeiro vamos entender algo importante, amados. Quando a Bíblia fala sobre conhecer, não é no sentido que você sabe e já aprendeu, não é como está escrito lá no dicionário, no Aurélio, no Wikipédia. Conhecer para o mundo e para as pessoas é você adquirir informações novas e armazenar essas informações. Então, por exemplo, eu convido você a ir a um lugar, a um restaurante, conhecer um parque, e você nunca foi a este lugar. E quando você conhece ele pela primeira vez, você é ali impactado por informações, por mensagens, e você então passa a conhecer o lugar, a pessoa, a situação. Então, conhecimento é quando uma informação nova vem para você, quando uma informação é decodificada no seu cérebro e você passa a compreender e conhecer algo novo, entender e desfrutar de algo novo. Porém, biblicamente, não só aqui nesse texto, mas como em todos os 66 livros, conhecer não é você saber. Conhecer, quando a Bíblia fala, ela não está falando de saber o que é, saber quem Deus é, saber que Jesus morreu na cruz, saber que Ele salvou, Ele morreu pelos meus pecados. Isto não é conhecer a Deus. Conhecer não é ter a informação. Quando nós nos debruçamos a ler a palavra de Deus, e vocês vão ver alguns textos hoje, alguns você já conhece, é importante compreender que quando a Bíblia fala de conhecimento, ela não está falando de ciência, de só saber. Ela está falando de algo muito mais profundo, que é você ter experiência sobre aquilo. É você ter vivido algo sobre isso. É você realmente ter sido, como a Bíblia usa como expressão, experimentado. Porém, o texto não só diz que nós temos que conhecer e continuar buscando conhecer a Deus, como ele também fala a maneira que tem que ser esse conhecimento. Vamos lá. Nós estamos aqui encerrando o ano, né? As crianças já estão felizes porque acabou o tempo dos estudos, passaram de ano. Então agora chegou um tempo em que eles não estudam mais, não estuda mais. Aquele que está prestando vestibular também não tem mais o que fazer, ele já fez os vestibulares ou está para fazer na semana que vem, e depois não tem mais o que fazer. Então não adianta você estudar, já acabou o ano. Então o que acontece? Esse é o tempo em que você não estuda mais, ok? Nesse exemplo. Daqui para frente você não precisa mais. Você vai voltar a estudar lá em fevereiro. As crianças, quem passou na faculdade ou vai fazer algum curso específico. Então tem um tempo específico em que você vai, se dedica a aprender e depois para. Você adquiriu muito conhecimento até aqui. Daqui para frente você não precisa mais. Só que quando ele fala de conhecer a Deus, ele usa a expressão que nós temos que conhecer e continuar, prosseguir conhecendo. Não somente isso, mas ele usa um outro exemplo para trazer melhor entendimento. Ele fala que nós temos que conhecer a Deus como a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? A Bíblia fala, e assim, não é espiritual isso, você vai entender o significado, claro que é espiritual, mas o significado da chuva serôdia, ou da chuva, a Bíblia fala de dois tipos de chuva, né? Ele fala da chuva serôdia e fala da chuva que é a temporã. E o que significa essas duas chuvas? Para aqueles que trabalham com agricultura, entende um pouco melhor. A chuva temporã é aquela que vem antes do período de chuva. Então nós, que moramos no Brasil, a partir de outubro começa a chover no nosso país, em boa parte do país. E vai chovendo um pouco mais em novembro, dezembro, janeiro é muita chuva, fevereiro vai diminuindo e lá em março vai acabando. Então esse é o período de chuva do nosso país. A chuva temporã é aquela que vem antes de outubro, é uma chuva que cai em julho, que começa a chover lá em setembro, então ela é chamada de chuva temporã. A chuva serôdia é a chuva que vem depois do período, é aquela chuva que cai em abril, que cai em maio, que é um período que não chove. Então entenda só isso, que a temporã é a chuva que vem antes do período normal de chover, e a chuva serôdia é a que vem depois. Por que ele está dizendo isso?
Porque quando você conhece o Senhor, você entrega a sua vida para Ele, você é marcado por muitas experiências, isso é muito comum. Você é impactado por uma avalanche de sensações, de entendimento, de conhecimento, de arrependimento, que você quer consertar a sua vida. É o período de chuva, o Senhor começa a regar a sua vida com muitas coisas. E a maioria das pessoas fazem o quê? Depois que passa esse momento, 6 meses do início da conversão, as pessoas param de ter interesse em conhecer o Senhor, no sentido que a Bíblia nos ensina, e a gente já vai falar sobre isso. O que ele está dizendo é que eu tenho que continuar, eu não posso parar. Mas o Senhor parou de derramar essa chuva incontrolável. O Senhor parou porque, olha, chovia muito quando eu conheci o Senhor lá em janeiro. É o exemplo, não é que você conheceu o Senhor em janeiro. Só que ele diz, quando isso acabar, precisa continuar. Mesmo que não seja tão intenso como aqueles primeiros meses, aquele primeiro encontro, essa chuva continua, ela tem que continuar sendo derramada na sua vida. Então é por isso que ele dá esse exemplo. Então entenda, quando o profeta Oséias está nos ensinando sobre isso, ele está dizendo que é necessário você conhecer a Deus e continuar conhecendo a Ele, mesmo que ainda possa parecer para as pessoas que não é tempo. Se tem uma coisa que a Bíblia não abre mão, é fora de tempo, é conhecer a Deus. Não é que assim, nos primeiros anos da sua conversão você precisa conhecer muito a Deus, depois não tem problema não, você pode ir empurrando com a barriga, aí está tudo certo. Não, ele fala que nós temos que conhecer e prosseguir, isso é algo que nunca nós devemos parar, mas depende da minha dedicação. Essa chuva serôdia é algo que eu tenho que buscar. Então vamos entender, em primeiro lugar, o conhecimento que Deus deseja sobre a nossa vida é um conhecimento que tem que ser derramado de forma contínua, sem parar. Nós não temos férias. Não ache que Deus ele tira férias em dezembro, em janeiro, e nada acontece na sua vida. Não, Ele continua fazendo, Ele continua operando, Ele continua se manifestando. Então não tem um momento em que Deus para isso, em primeiro lugar. Segundo, ele está dizendo que nós precisamos, depende de mim e de você, buscar esse conhecimento. Ele está dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele não está falando assim, olha, fique atento que Deus vai te ensinar. Fique atento que em algum momento Deus vai aparecer na sua vida e fazer algo por você. Não, ele diz que é minha responsabilidade ir buscar o conhecimento. Ir buscar, conhecer mais a Deus é meu dever e não é dever de Deus. Ele está usando o exemplo da chuva, que é algo que a gente não controla, mas ele não está dizendo que, então assim, você não depende de você, é Deus. Não. Depende sim da sua dedicação e é disso que nós vamos falar. Depende sim do seu comprometimento. Mas vamos entender, amados, que conhecer não é saber. Não é saber o que Ele quer. Não é saber o que Ele fez, não é saber do que Ele é capaz. Conhecer é você ter experiências sobre aquilo para falar. Olha que interessante, quando você vai lá em Jó, no capítulo 42, no versículo 5, Jó, um homem maravilhoso, ele olha para Deus, depois de passar tudo o que ele passou, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o seu trabalho, a vida dele foi devastada. A mulher abandonou ele se viu sozinho, numa situação terrível. Ele passa por tudo isso da forma adequada, porque ele poderia passar murmurando, ele poderia ter passado brigando com Deus, ele poderia ter feito aquilo que a mulher dele disse, ele poderia ter chutado o pau da barraca e falado, não quero mais saber de nada, mas não, ele quis entender, Deus, o que tu queres de tudo isso? E aí quando ele chega lá no versículo 5 do último capítulo 42 do seu livro, ele fala, Senhor, eu até aqui, eu ouvia falar do Senhor. Para muitos isso é conhecer a Deus. Ah não, eu sei. Ah, você, sei, não, isso, ele está dizendo, isso não é conhecer a Deus. Eu ouvia falar, agora eu estou te vendo. Agora eu percebo em cada área da minha vida o Senhor atuando. Agora eu vejo o propósito em tudo que acontece na minha vida. Então o que ele está dizendo? Que ouvir falar não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter vivência com Ele, é ter experiências com Ele.
Tudo fora disso, amados, a imensa maioria dos crentes estão contidas nessa declaração de Jó na primeira parte. Só de ouvir falar, ver testemunhos, ver a vida de alguns irmãos, mas na vida dele isso não é real. Por que essas coisas não acontecem comigo? Por que essas coisas Deus não faz da minha vida? Ele só escuta falar do que Deus tem feito, que era a situação de Jó. Jó era fiel a Deus, mas ele nunca teve um pastor na vida dele. Jó nunca teve um livro da Bíblia para ler. Jó nunca teve experiência nenhuma com Deus até este momento. Ele um dia ouviu falar de um Deus que criou todas as coisas e ele decidiu no seu coração servir a Ele, sem nenhum recurso, sem nenhuma igreja para ir no domingo, sem ninguém para aconselhar ele, sozinho. Ele decidiu, e até então, essa era a experiência de vida que ele tinha com Deus. Por isso ele fala assim: olha, Deus, eu ouvia falar, agora Tu és real, eu estou te vendo, eu estou enxergando o Senhor em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. É totalmente diferente. Nós tivemos a oportunidade, eu compartilhei com a igreja quando nós fomos para a África. Amados, quando você lê, eu posso te mostrar um vídeo, eu posso falar, vem aqui a Natália, o Rodrigo, a gente pode falar, o Lucas vem falar, olha, fizemos isso, vivemos assim, você pode falar, mas quando você conhece pessoalmente a viúva pobre, é diferente, amados. Quando você pode abraçar ela mesmo diante de tantos desafios e dificuldades, é edificante na sua vida. O que o Senhor ensina é que conhecer a Deus, de ouvir falar, não traz proveito nenhum e não transforma a sua vida. Não muda nada. Você pode ser íntegro, correto, mas se você não conhecer a Deus, é vazio a sua vida. Conhecer a Deus não é saber o que Ele quer. É disso que nós vamos falar hoje. Eu vou dar alguns exemplos aos irmãos, bem objetivos e bem claros. Se você não precisa, mas quiser abrir lá e acompanhar, fique à vontade. Mas se você abrir a tua Bíblia lá no Salmo 84, vamos abrir lá, vamos aproveitar, né? Já estamos aqui tão perto. Vamos lá no Salmo 84. Para que ninguém ache que eu estou criando. É um texto bem famoso, mas as pessoas normalmente não sabem onde está, né? Nós até louvamos, cantamos. Lá no Salmo 84, no versículo 10, olha o que a Bíblia diz. Eu não sei como está a sua versão, mas diz assim: porque mais vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Tendas da impiedade, entenda-se, né, outros lugares em que se prolifera o pecado e não a casa do Senhor, a casa de oração. Nós sabemos, amados, preste atenção, que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos a igreja não é essas paredes, apesar da gente chamá-la de igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, e quando nós nos reunimos, nós somos igreja também. Mas olha o que o salmista está dizendo: eu prefiro estar um dia nos teus átrios, neste lugar, do que 1000 dias em qualquer outro que não seja na tua presença, nos teus átrios. Isto é um versículo, está na Bíblia, e agora sabe o que você sabe sobre isso? Conhece, nesse sentido humano. Ah é, olha que legal, mas isso não tem efeito nenhum na sua vida. Saber que isso está escrito, saber o que o salmista falou, não muda nada na sua vida. Isso aqui é letra. Agora eu vou te dar um exemplo. Meu pai vai se recordar, meu irmão também vai se recordar. Um dia, nós estávamos na nossa casa, eu não era casado, nós congregávamos lá na Ubirajara, Digão também congregava lá nessa época. E um dia, meu pai chegou no domingo, olhou pra gente e falou assim, e estava bem feia a situação lá em casa, em todos os sentidos, né? Falou assim, olha, nós temos aqui R$5. É domingo. O que nós vamos fazer? Nós vamos para a igreja com esse dinheiro aqui abastecer o carro
E eu acho que dá para ir e voltar. Ou a gente fica aqui em casa, compra uns pães aqui, come, e Deus não vai nos condenar por isso. Deus não vai nos fulminar, porque você não foi no culto. Não, nada disso vai acontecer. Ele falou, o que vocês acham? Todo mundo olhou para a cara do outro e falou assim, não, vamos para a igreja. Não precisa comer não, depois a gente vê o que vai ser, e vamos para a igreja. Aí a gente decidiu ir para a casa do Senhor. Chegamos lá, aproveitamos o culto, tinha até esquecido que estava com fome, acabou o culto. Quando a gente vai embora, Deus nos presenteia, amado, sem ninguém saber, com uma cesta básica, no porta-mala do carro. De forma milagrosa, ninguém pediu nada para ninguém, ninguém sabia da nossa situação, ninguém tinha ciência de nada, mas naquele dia a gente preferiu ir à casa do Senhor. Naquele dia, no coração daquelas 5 pessoas, este versículo foi isso é conhecer a Deus. Isso é ser marcado por Deus. Isto é a palavra ser verdade na sua vida. Não é saber onde está escrito. Desse dia em diante, eu decidi na minha vida. Eu tive, uns 4 anos atrás, os irmãos aqui, uma parte deles sabem, o médico falou assim, não, você tem que ir para casa repousar, e você não pode fazer nada. Eu tive, não sei se era princípio de infarto, o que foi. Foi terrível, mas eu para sentir dor, enfim. E era uma quinta-feira, dia de estudo bíblico, eu tinha preparado o estudo bíblico, estava empolgado para trazer o estudo para a igreja. Eu falei assim, não deu descansar nada. 3 horas depois do ocorrido, eu estava aqui. Porque um dia, Deus nos deu uma experiência que eu nunca mais esqueci. E eu posso declarar, a minha casa pode declarar, eu conheço a Deus sobre este versículo. Esse versículo é uma verdade na minha vida. Eu não troco nem médico, nem atestado médico, nada para estar aqui. Quinta-feira passamos um apertado, né, Marcelo? A gente está voltando de viagem, atrasa voo, tal, né? Não, mas não vai dar tempo de tomar banho. Não, eu posso, porque eu estou distante dos irmãos, então ninguém vai perceber. Então eu estou aqui. Por quê? Porque, amados, um dia Deus me ensinou a sua palavra na prática. Isto é conhecer a Deus, não é saber onde está escrito. E eu nunca mais me arrependi um dia sequer de ter escolhido estar nos átrios do Senhor. De escolher estar na presença do Senhor. No pior dia, no dia mais cansativo, no dia mais complicado, eu não abri mão. Senhor, eu vou estar aqui, eu vou dar um jeito. E amados, nós não estamos falando de um tempo em que, você é pastor, você tem que vir para pregar, você tem que vir... Não, amados, nós estamos falando de um tempo em que nós não tínhamos nem função na igreja. Qual que era o seu papel na igreja? Sentar e ouvir o culto, e ouvir a palavra, e falar que bênção, ir para casa meditando nela. Não é quando nós tínhamos responsabilidades. Foi muito interessante porque me lembra agora uma série de coisas, tanto eu como o meu irmão Teodoro, né? O Vinícius não tinha ainda uma responsabilidade na igreja atuante ali e tal, e eu e o Teodoro também jogado na fornalha, porque se ele tivesse feito um dia de alguma aula, de alguma coisa de música, ele também estava, né? Porque a gente foi visitar a igreja, que nem a Rê chegou hoje aqui visitando, aí eu fiquei sabendo, aí o pastor falou assim, eu fiquei sabendo que você está tocando violão, eu estava com 1 mês de violão, o Teodoro tinha feito uma aula de bateria, falou, não, vocês agora fazem parte do grupo de louvor aqui, no dia da nossa visita. Eu fiquei olhando assim, falei, o que meu pai falou para ele, meu Deus do céu. E aí, horrível, amados, o grupo de louvor ali, os irmãos tiveram muita misericórdia da gente. Gostava muito da gente, porque aí a gente foi aprimorando. Teodoro pegou a bateria, foi tocar, o pastor olhou e falou, não, acho que é melhor tocar contrabaixo. Aí ele começou a tocar contrabaixo, porque não dava. E aí nós tínhamos essa responsabilidade em fazer parte do grupo de louvor. E tinha uma regra que assim, se você não participa da escola bíblica no domingo de manhã, você não toca à noite. E aí então a gente tinha que ir, só que a igreja era lá em Votorantim, em outra cidade. E aí a gente falou, e agora, como que a gente faz, né? Falou, não, a gente vai de manhã, só que não dava para o meu pai levar a gente para o ensaio, voltar para pegar minha mãe para depois ir para o culto. Então eu e meu irmão, o que a gente fazia? A gente ficava na igreja lá, acabava o culto 11h30 da manhã, a gente ficava na igreja até começar o culto à noite. Aí o pastor instalou um chuveiro lá, então a gente já tomava banho lá. Não tinha dinheiro para comer, mas vamos fazer jejum, já vem no culto pegando fogo, e amém. E assim, quantas vezes nós somos daqui até Votorantim a pé, porque não tinha condução.
Mas em nenhum dia houve tristeza no nosso coração por isso, porque um dia nós tínhamos uma opção, e nós preferiríamos estar um dia na casa do Senhor, do que em qualquer outro lugar por 1000 dias, então o Senhor nos provou muitas vezes, e todas as vezes nós declaramos com atitudes, não com letra, não com palavras: Senhor, eu prefiro estar na tua casa. Ah, mas está difícil, você passa por dificuldades, você muitas vezes sofre até dentro da igreja. Senhor, não importa, eu estou falando do quanto eu amo estar na tua presença. Amado, se você não tiver a experiência sobre isso, de nada vale. Aqui é um livro com histórias, com informações. Ela só passa a ter efeito quando você põe em prática. Por isso, Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é quando você escuta alguém lendo um versículo, é quando a palavra começa a falar com você. Numa outra ocasião, e eu quero abrir um outro texto aqui com os irmãos, vamos lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6, Mateus 6, esse é famoso, né? Também. Acharam? Mateus 6, Sermão da Montanha. No versículo 33, Jesus olha para os seus discípulos e para aquela multidão e fala assim, ó: mas você não tem que estar preocupado, porque até ele está falando, você está preocupado com o dia de amanhã, você está preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir, se você vai ter emprego, se você vai morrer de fome, você está preocupado com muitas coisas. Ele fala assim, não perca tempo com isso. Porque nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, porque ele fala, vos será acrescentado. Vai ser acrescentado, não é você que tem que buscar. Um dia eu li esse versículo, e eu falei, Senhor, eu quero viver esse versículo. Eu quero te conhecer por meio desta experiência, por meio deste versículo. Com alguns irmãos, nós já compartilhamos algumas situações como essas, e esse testemunho em particular, depois de passarmos muitas dificuldades em casa, a gente conseguiu ir estudando, fazendo o curso do jeito que dava, estudando sem pagar, depois acertando lá na frente, capotando o carro de tudo que é jeito, mas a gente chegava. E aí, eu estava extremamente feliz, satisfeito e agradecido a Deus, porque eu estava num emprego que eu achei que depois de uns 10, 15 anos de experiência eu ia chegar a trabalhar com aquilo que eu gostava tanto, e eu já tão cedo, já estava ali próximo dos 20 anos, 19 anos, já estava trabalhando naquilo que eu gostava, já era bem remunerado dentro da minha área, não tinha chefe, amo viajar, eu viajava todo dia. Teve um dia, amados, que em 24 horas eu fui para 5 cidades, em 24 horas, fazer 5 trabalhos diferentes, sem carro, tinha que ir de ônibus, rodoviária, fazer isso foi um dia tenso. Eu amava, estava muito feliz, satisfeito mesmo, e eu agradecia a Deus todos os dias, era maravilhoso. Minha mãe estava feliz, a Jéssica, nem antes mesmo da gente namorar, também era feliz, porque eu ganhava muito chocolate, eu trazia para elas, e era uma alegria, estava todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E aí eu comecei a ficar extremamente chateado por uma razão, porque eu era extremamente atuante na igreja e eu não estava mais conseguindo, porque eu saía às vezes na segunda-feira e ficava 15 dias fora de casa, 12 dias, então eu estava me afastando um pouco da igreja, não do Senhor. Eu continuava tendo experiência, sendo marcado por Deus fortemente, ele falava muito comigo, eu estava aprendendo muita coisa, eu tinha muito tempo para estudar, então eu pegava um ônibus, 3 horas de viagem, eu lia bastante a palavra. Quantas vezes pessoas ficaram me olhando estranho, porque eu estava ali chorando no canto, no ônibus, porque Deus estava ministrando. Amados, eu estava numa perfeição, assim, numa comunhão com Deus tão maravilhosa, tão gostosa. Até que um dia eu recebi uma mensagem no meu telefone, de uma pessoa de um adolescente que nós estávamos acompanhando e que se afastou da igreja, e ele tentou falar comigo diversas vezes e não consegui, porque eu estava muito ausente, e aquilo me incomodou demais, e eu comecei a me questionar, falei, Senhor, eu sei que isso foi uma porta que o Senhor abriu, da maneira como foi, eu não quero, e eu não sou ingrato ao Senhor pelo que o Senhor fez, pelo contrário, o Senhor sabe que eu estou extremamente feliz, mas
Eu quero ajudar a igreja, o que eu posso fazer? Me dê sabedoria, entendimento para mim poder. E hoje, amados, com o WhatsApp seria fantástico, o problema estaria resolvido. Mas naquela época não. Então eu estava preocupado, desesperado. Senhor, como que eu posso fazer para continuar ajudando, aconselhando, acompanhando os adolescentes? E Deus não falava nada. Até que um dia eu tomei uma decisão, baseado neste versículo. Falei, Senhor, eu vou pedir as minhas contas. Eu vou pedir para sair e eu sei que muitas pessoas vão falar mal de mim, porque depois de tanto tempo lutando, Deus abriu uma porta e você rejeita essa porta. Eu falei, não, Senhor, eu vou fazer isso. Eu tomei essa decisão, falei com os meus pais. Eu falei assim, no final de novembro eu tomei essa decisão, falei, até o dia 31 de dezembro eu vou estar trabalhando, depois não mais. E seja o que Deus quiser, eu falei, Senhor, está aí, se o Senhor quiser preparar alguma coisa em Sorocaba, mais perto de casa, vou ficar feliz, mas seja o que o Senhor quiser, a minha decisão é que eu vou sair do trabalho, eu vou sair desse emprego. E eu nunca fiz um currículo, já falei isso para os irmãos, nunca escrevi um currículo na minha vida, e no dia 12, exatamente dia 12, no dia 11 eu tinha uma ligação, mas eu não atendi, era um número estranho, no dia 12 eu recebi uma ligação, aí eu atendi, era a gerente de RH de uma multinacional japonesa, falando assim, olha, eu estou com um currículo seu aqui, queria conversar com você, queria fazer uma entrevista, está trabalhando? Eu falei, não, estou trabalhando, enfim. Era uma empresa que a distância dela para minha casa era só uma avenida, porque da onde a gente morava, o muro do condomínio acabava, a avenida, e era o muro da empresa. Você quer trabalhar perto de casa? Não tem empresa mais perto. É a que está mais perto de casa. Sem mandar um currículo, no dia 16 de dezembro eu já estava contratado, sem ter mandado um currículo, para ganhar mais do que eu ganhava, do lado de casa. E aquilo marcou a minha vida, amados, de uma forma tão profunda, que antes de eu sair de um emprego, eu já estava empregado em outro. Olha, dia 6 de janeiro você começa, está tudo certo. Eu terminei, amados, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lembra do que aprendemos? A justiça de Deus não é o que merecemos, é o que precisamos. Eu precisava estar presente na vida daquelas pessoas. Isto é a justiça de Deus. Eu precisava, porque quando eu estava perto, eu estava aconselhando, cuidando, e elas estavam sendo edificadas. Não estou dizendo aqui, amados, nada para gloriar-me, mas para os irmãos entenderem o que é você conhecer a Deus e saber quem Ele é, saber o que está escrito. Então o Senhor me marcou tão forte naquele dia, amados, que uma coisa eu decidi aqui, muito parecido com o Salmo 84:10. Senhor, eu não abro mão de Te servir em primeiro lugar na minha vida, por essa experiência e por muitas outras que nós continuamos vivendo e passando por ela. Entenda que conhecer a Deus não é saber o que está escrito em Mateus 6:33. É falar como Jó, Senhor, olha o que aconteceu, eu decidi abrir mão do emprego que eu amava, maravilhoso, que estava sendo uma bênção na minha vida, para a minha família. Senhor, eu decidi abrir mão disso para ajudar pessoas. Isto é a justiça de Deus, dar aquilo que é necessário. Eles estavam precisando e eu fui. E antes de ficar desempregado, o Senhor já tinha aberto uma porta, eu já estava contratado e eu já estava com a data para iniciar. Eu fiquei 6 dias de férias e já voltei a trabalhar, e foi uma escola maravilhosa aquele lugar para mim. Uma coisa é você saber o que está escrito e onde está escrito. Isso não é conhecer a Deus, amados. Está cheio de crente que conhece muito da letra, aonde está escrito, mas não tem experiências cotidianas com o Senhor nestas áreas. Você nunca vai conhecer a Deus se você de verdade não se lançar a pôr em prática o que ela diz. Se Ele está dizendo que é em primeiro lugar, se Ele está dizendo que a justiça dEle tem que ser o meu objetivo e o resto Ele acrescenta, eu tenho que crer, fazer prova disto. E quando você fizer prova, a palavra não falha. Ela não falha. Ela se cumpre. E aí você é marcado por uma experiência que você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Um dia, essa faz tempo, que eu acho que eu falei com os irmãos numa outra ocasião, acho que nem foi num culto aqui. Eu estava chateado. Eu peguei a Jéssica, o Daniel, a Rebeca nem era nascida. Nós estávamos indo para a igreja
Meu pai teve um problema no carro dele, ele me ligou, eu fui buscar ele, meu pai e minha mãe, e eu estava chateado. Por quê? Porque eu estava indo para a igreja e eu ia chegar atrasado na igreja. Mas é normal, teve um imprevisto. Quando eu não tinha carro, eu chegava 10 horas antes do culto. Agora Deus me abençoou. Eu tenho um carro com teto panorâmico, maravilhoso. Tem geladeira dentro do carro, tem tudo. E eu chego atrasado. Lembra o que ele me ensinou no Salmo 84? Isso me incomoda. Não, Senhor, o Senhor um dia me ensinou e eu não abro mão. E eu fiquei chateado, falei, até extrapolei no que eu falei para o meu pai e para a Jéssica. Eu falei assim, olha, e não tinha naquela época Uber, senão eu pegava o Uber e ia embora. Falava, vocês ficam aí, vão a hora que vocês quiserem. Por quê? Porque um dia eu tive uma experiência, e essa experiência me marcou, e eu não esqueci um dia depois, uma semana depois, um ano depois, 10 anos depois. E isso continua sendo um princípio da minha vida. Isto é, amados, você conhecer a Deus e aquilo transformar a sua vida. Não é um testemunho do passado. Porque eu estou dizendo algo que aconteceu, amados, há mais ou menos 12 anos atrás. 11 anos atrás. Mas aqueles que conhecem um pouco, que convivem um pouco perto de mim, sabem que continua sendo a mesma coisa. Eu posso falar em outras coisas, mas nisso que ele me ensinou, isso eu não vou abrir mão. Isso é conhecer a Deus. Eu posso falar como Jó, Senhor, eu ouvia falar de Mateus 6,33, mas agora eu estou vendo que isso é verdade. Agora eu estou vendo isso na minha vida. Agora eu estou vendo como isso é importante. Se você não for experimentado, você nunca vai conhecer a Deus. Abra a tua Bíblia, num dos últimos livros da Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. E o escritor desconhecido do livro de Hebreus, que não é o apóstolo Paulo, ele vem chamar a atenção da igreja, do povo de Deus, para um assunto que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui hoje. Hebreus capítulo 5, lá no versículo 12, ele diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos ou fundamentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O que ele está falando para a igreja aqui? Vocês estão há muitos anos, mas muitos anos, ouvindo a palavra, ouvindo pregação. Vocês estão há muito tempo recebendo esta semente, como hoje nós estamos fazendo aqui. Mas vocês já estão há anos. E vocês ainda são meninos, criancinha, que se alimenta de leite. Ainda é infantil. Não conhece a Deus. É inseguro, é imaturo, tem medo de tudo. É dependente das pessoas, depende que alguém faça algo por você. Já se vocês estão aqui ouvindo há anos, há décadas, e vocês ainda são meninos, não conhecem a Deus. Leite é ouvir falar e saber o que está escrito no Salmo 84:10. Leite é ouvir falar de Mateus 6,33 e saber o que está escrito lá. Leite é ouvir o que Jó fala lá no capítulo 42, versículo 5, que nós vimos aqui. Leite é você saber o que está escrito em Oséias 6,3. Conheçamos e prosseguimos. Isso é leite. O que é sólido mantimento? É isso se tornar uma verdade na sua vida. Não, eu vivo isso. Não, isso aqui é uma realidade. Enquanto nós ficarmos na letra, ela mata. É isso que ele está falando, vocês já deveriam ser mestres. Mestres não é, lembre-se que conhecimento na Bíblia não é ciência. Mestres é ter muita experiência, ele vai falar isso mais à frente. É você ter muita bagagem, você ter muita experiência que você viveu ontem, semana passada,
mês passado, o ano passado, na década passada, você continua vivendo, você está sendo experimentado cotidianamente, frequentemente. Não é uma história do passado. Recentemente eu compartilhava isso com um irmão em particular, e nós estávamos tristes, porque muitas pessoas que estão há décadas e décadas dentro da igreja, continuam a mesma coisa, até pior. É isso que ele está falando. Vocês já estão há tantos anos e ainda são meninos. Por quê? Sabe um monte de versículos, sabe onde está escrito, sabe quem escreve, sabe até o ano que foi escrito, sabe um monte de coisa, mas nunca pôs aquilo em prática. Para ser experimentado por Deus, para ser marcado por Deus, falar assim: Deus, eu nunca mais vou abrir mão de estar nos teus átrios. Um dia sequer, não abro mão, mesmo dificuldades, mesmo que você tenha justificativas, eu não abro mão, porque um dia eu vivi, eu passei por isso. Qual era o maior problema do povo de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento? O esquecimento. Acabaram de cruzar o Mar Vermelho. No dia seguinte, e Moisés falou assim: não, Senhor, isso aqui eu nunca vou esquecer. Josué e Caleb falam assim: o que Deus fez hoje, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. O que Deus fez no Egito, o que Ele fez na Páscoa, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez sair água da rocha para me alimentar, o que Ele faz todos os dias, isto nunca mais é necessário fazer novamente. Deus nunca mais precisou pedir para Noé fazer outra arca, amados. Deus nunca mais precisou pedir para Abraão oferecer o filho dele. Só precisou uma vez. E ele foi marcado por Deus de tal forma que ele nunca mais precisou ser provado naquilo. Mas como é a criança? A criança, você fala não, ele desobedece e põe o dedo na tomada. Aí no outro dia, você fala não, ele corta o dedo com a faca que não era para ele pegar. Você vai falando, você vai ensinando, você vai corrigindo, e ele faz o quê? Ignora. Isso é criança. E o adulto? Rapaz, uma vez eu estava mexendo no celular, bati o carro. Nunca mais fiz isso. O celular é aqui, toca, não estou nem aí, eu não atendo porque o prejuízo foi grande, eu me apertei, tive que me arrebentar para conseguir pagar o conserto, o seguro, isso e aquilo, o seguro não cobriu, fiquei um mês sem carro, foi terrível, marcou ele nunca mais esquece. Se volta a fazer, a Bíblia chama de tolo. Mas criança é assim, não adianta você falar, ele não está nem aí. Ele quebra a cara e continua fazendo. Ele repete, ele está falando assim: vocês pelo tempo, vocês já deveriam ter muita experiência, muita bagagem. E o crente bate no peito lá fora e fala assim: eu estou na igreja há 30 anos, 40 anos, eu sou pastor há 50 anos. E ele está falando assim: e o que aprendeu? Nada, está na letra, está sendo consumido pela própria letra, sabe onde está escrito, mas não tem experiências com Deus nisso. Olha o que ele diz no versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está o quê? Experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quem fica no ouvir falar, não tem experiências com Deus, não conhece a Deus, não sabe o que Ele é, não sabe o que Ele representa, porque está no ouvir falar. Sei um monte de versículos, sei onde está escrito, sei o que eu tenho que fazer, mas eu não ponho em prática. Não conhece a Deus, amados. Enquanto se prega e se fala muito sobre intimidade com Deus, as pessoas, as igrejas e os seus líderes não entendem que intimidade com Deus não é um louvor que traz um arrepio, porque traz uma lembrança emocional. Não é porque o louvor foi com uma frase muito bem desenhada e escrita que faz a igreja subir pelas paredes. Isso não é conhecer a Deus. Isso é emoção. Pode até fazer parte do culto, mas isso não alimenta a alma. Isso não enrijece músculo. Isso não faz crescer a tua força. Isso é vazio. Isso não traz edificação. A Bíblia fala isso. Ele diz que o que está experimentado na palavra
Não é no louvor. Não é nos testemunhos que alguém um dia contou para ele, as histórias. Nós falamos disso aqui quando voltamos lá da África esse ano. Eu sempre pensei assim, não, eu quero ter condições de abençoar pessoas para ir. E eu mudei o meu discurso. Você tem que ir. Não pague para ninguém ir, vá você. Porque quando você viver, respirar, sentir tudo aquilo, é totalmente diferente de qualquer filme, de qualquer testemunho. É o que ele está dizendo. Amados, nós temos que ser experimentados. Se nós não formos experimentados na palavra do Senhor, nós ainda somos meninos. Tem crente que tem uma experiência, como um testemunho que eu dei aqui agora, um desses, de um versículo. Faz 50 anos, que é só isso que ele tem. E ele acha que é muito isso. E a Bíblia só tem um versículo? A Bíblia só tem um conselho? A Bíblia só traz um ensinamento? E todos os outros? Não tem. Não conhece a Deus. Porque acha que conhecer a Deus, primeiro é saber, ter um domínio da Bíblia. Onde está escrito? Não, amados. Ele está falando que tem que ser experimentado. Tem que viver. Tem que ter prática sobre isso todo dia, o tempo todo, em diversas situações. Isso é ser experimentado, isso é conhecer a Deus. E para encerrar, olha o que ele fala no versículo 14: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu vou abrir esse versículo em 3 pontos aqui, muito claros. Tem mais informações além desses 3, mas vamos deter somente aos 3. Primeiro, quando ele fala, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ele está falando o seguinte, que alimento sólido não é para criança. Quando você aprende o que está escrito, quando você ouve, que nem você ouviu hoje, isso é leite. É um alimento? É. Mas é insuficiente para você crescer. Vai chegar uma hora na sua vida que isso aí não basta mais. Por isso que as igrejas estão abarrotadas de crentes frustrados, querendo voltar no passado, sentir o que sentia no começo. Por que aquele louvor não impacta mais a minha vida? Por que vir para a igreja parece ter uma bola amarrada no meu pé, é um peso? Porque não sustenta mais o leite. Você é um adulto tomando leite. Você ainda é criança. Você não cresceu. É outro tipo de alimento que você tem que ter. Então o pastor tem que mudar a palavra? Não. A mudança do alimento não é a mudança da palavra. É você parar de ficar na letra. Você parar de ficar no o que significa. E viver. Quando você começar a viver, a palavra vai se renovar a cada dia sobre a sua vida. Amados, eu estou hoje aqui me expondo, e se for o caso, nem no canal eu vou pôr esse vídeo, porque eu estou abrindo muitas coisas da minha vida para falar para os irmãos. Tem que ser todos os dias. As experiências têm que ser contínuas. Não tem que viver do passado. Conheçamos e prossigamos. A tempo e fora de tempo. A chuva serôdia tem que continuar caindo. Você tem que continuar aprendendo. Fica na letra. Fica numa experiência que teve lá no passado e nunca mais tem nada para falar hoje. Pelo contrário, é vergonha hoje. E aí o crente está envergonhado, achando que tem alguma coisa errada com o pastor, com a igreja, com a palavra. Não é o alimento que está errado, não a palavra. Não é a pregação. É porque ainda vive de leite. E o que é leite? Não faz isso. E você faz o quê? Acabou de mamar, 3 horas depois acorda, quer mamar de novo. Não sustenta. Nutre. Alimenta, mas não sustenta. Não sustenta. O que sustenta é sólido mantimento. É você pôr em prática a palavra. Por isso que nós temos uma grande, imensa multidão de crentes velhos, no sentido de tempo de igreja, vivendo uma vida frustrada. Por que não põe em prática? Por que não põe em prática? E ele está dizendo que a letra mata.
Então o alimento sólido não é para quem ouve, aprende, grava e memoriza onde está. O alimento sólido é aquele que põe em prática, que tem um testemunho para dar hoje, um testemunho para dar ontem. Se você quiser, nós podemos falar do que vivemos no sábado pela manhã ontem, né, Júlio? Experiências com Deus. Se você quiser, nós podemos falar de como Deus foi bom com a gente essa semana, né, Marcelo? Abriu as portas, deu tudo certo. Não é a experiência de 15 anos atrás. Tem que ser todo dia, tem que ser toda hora. Se não, amados, isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é saber o que está escrito. É ter todos os dias um cotidiano, uma experiência marcante com Ele. Primeiro ele fala que o alimento sólido, ou seja, não a letra, a prática, é o que traz sustento. Por isso os crentes estão chateados, querendo um novo de Deus. Aí pintar a igreja de preto é o novo de Deus para eles, deixa. Aí inventar um negócio diferente é novo de Deus para eles, deixa. Não é isso que é novo de Deus. A segunda parte dele, ele fala o quê? Ele fala assim, os quais em razão do costume. O que é costume? Hábito. É todo dia. Não é experiência do passado. Não é do que aconteceu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, um ano atrás. Ele fala que são experiências cotidianas. Constante. O que aconteceu hoje pela manhã, o que aconteceu ontem, o que aconteceu semana passada, é isso que ele está falando. Esses que têm alimento sólido, que põem em prática a palavra, isso acontece cotidianamente. É um costume. O Senhor é real todos os dias na vida dele, por isso não tem oscilação de ânimo. Estou meio para baixo, estou meio para cima, estou meio para baixo. É contínuo. Porque o tempo inteiro Deus está ensinando eles. Olha, presta atenção. Apesar da imaturidade dos apóstolos, os quase 3 anos e meio que eles andaram com Jesus, você não vai ver eles oscilando. Você vai ver eles cometendo erros e acertando. Mas o ânimo deles você vê que não oscila. Por quê? Porque todos os dias era uma avalanche de experiências que eles tinham com Deus cotidianamente. Por isso o ânimo deles não oscilava. Por isso a Bíblia não fala que Pedro por alguns dias ficou abatido. E Jesus um dia vendo, percebendo que depois de uma semana ele estava abatido. O que está acontecendo com você? Estou meio chateado. Não existia isso. Apesar de eles pisarem na bola aqui, Jesus corrigir, eles terem medo, o Senhor falar, homens de pouca fé, o ânimo deles, o desejo deles de seguir o Senhor nunca oscilou. Porque o tempo inteiro eles estavam tendo experiências com Deus. Eles estavam vendo o Senhor manifestando a obra de Deus na vida deles toda hora, todo dia, de manhã, de noite, de madrugada, à tarde, o tempo todo. O motivo da oscilação das pessoas, do ânimo das pessoas, é exatamente isso. Ele diz que tem um costume. Pôr em prática a palavra é um costume, é um hábito. É uma coisa que eles não conseguem deixar de fazer, é o tempo todo. E ele entra na última parte falando assim, isso fez com que eles exercitaram os seus sentidos. Não é conhecimento, ciência, é sentido, percepção, tato, visão, que ouve. Os seus sentidos foram exercitados de tal forma que eles rapidamente conseguem saber o que é certo e errado. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que é luz e é trevas. Uma das coisas que eu mais escuto das pessoas é, eu preciso de um conselho. Por quê? Porque não tem os seus sentidos exercitados ainda. Aí tem que perguntar para alguém que tem o sentido exercitado para falar assim, isso aí, vem de Deus ou não vem? Porque ainda é menino, criança. Quanto mais experiências você vai tendo com Deus, colocando em prática, eu vou falar assim, irmão, primeiro eu vou trazer um testemunho. Porque o que eu estou te falando, eu vivi isso, eu passei por isso. Talvez foi ontem, semana passada, há 10 anos atrás. Então eu vou te mostrar a palavra, vou te mostrar o testemunho e eu vou te ajudar a passar por isto. Por que você sabe o que é certo e errado? Porque a prática da palavra, não ser ouvinte, não é letra. Praticar a palavra vai te criando tantas experiências. Ele usa o termo aqui, amados, no versículo 13, experimentado. Às vezes chega uns estagiários lá, né, Roberto? Fica preocupado. Mas e agora? O que vai ser? É até engraçado, né? A gente já fala, você está preocupado com isso aí? Você tem que estar preocupado com outra coisa. Não, mas ele disse... Não. Por que quem tem experiência traz calma, traz paz? Porque já viveu muita situação. Você fala assim, não é assim, filho, calma.
Ó, você tem que estar preocupado com isso. Isso é importante. Isso aqui não é tanto não, você vai ver. Aí ele fica ali desesperado, angustiado, mas quando ele vê que as coisas estão acontecendo do jeito que o experiente falou, ele fala, puxa vida, é verdade. É assim que as coisas funcionam. Por que que o experiente tem os seus sentidos exercitados? Ele sabe porque ele já viveu muito disso. Pode passar, assim como tem gente que está há 30 anos dentro de uma empresa e não sabe nada da empresa. Porque não teve experiência nenhuma. Ele está lá, ninguém nunca percebeu que ele está roubando a empresa lá com o salário. E ele está lá. Ninguém sabe como é que foi parar lá, quem colocou ele lá e está lá. Esse não adianta. Esse não adianta. O dia que a empresa achar ele e mandar ele embora, ele vai se perder no mundo. Pode ter 40, 50, 60 anos de idade. Ele vai ser que nem uma criança, desesperada, chorando para lá e para cá. Porque não sabe o que fazer. Porque não tem experiência. O que ele fala? Que saber identificar o que é certo e errado passa por ser alguém que conhece a Deus. Chega para Jó e pergunta, Jó, rapaz, perdi meu emprego, o que eu faço? Senta aqui, ele vai te dar uma aula do que você tem que fazer. Jó, chegou um diagnóstico aqui para mim de uma doença, o que eu faço? Eu estou desesperado. E ele vai te ensinar, porque ele viveu, ele passou por tudo isso. Do contrário, se você ficar na letra, se você ficar assim, que delícia, olha que palavra bendita, isso é letra, isso mata, isso não traz seu crescimento, isso não te sustenta e mais, você vai ser um crente frustrado. Frustrado. A obra de Deus, ler a Bíblia, orar é um fardo para você. Porque esse reino não foi constituído para isso. Ele não foi constituído para você sentar aqui e ficar ouvindo. Ele foi constituído para você aprender e praticar. Aprender e pôr em prática. Aprender e pôr em prática. E não ficar na teoria. E não ficar na letra. A letra mata, amados. Não traz edificação. Não faz você crescer. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que Ele espera de mim e de você. Só que conhecer a Deus não é saber o que está escrito. Não é saber onde está escrito. Não é saber contar perfeitamente o testemunho do pastor, do irmão. Uma vez o irmão foi lá e falou isso e aquilo. Isso não é conhecer a Deus, amados. Isso é ouvir falar dEle. Ouvir histórias dEle. Conhecer é você viver. É você pôr em prática. É você ser experimentado. É você ter experiências cotidianas. Isso não traz desânimo para a tua carreira, isso te fortalece a cada dia, isso te aproxima de Deus e isto fortalece a tua fé. O resto é teoria. Por isso, amados, existem muitos e muitos crentes de muitos e muitos anos, décadas, que estão simplesmente, como diz em Apocalipse, frios, outros mornos. Uma hora vai, outra hora não. Agora vai, mas daqui a pouco... Por quê? Porque não tomou uma decisão e falou assim, quer saber? Eu vou pagar o preço que for necessário, mas eu vou pôr isso aqui em prática. Eu vou pedir a conta e vamos ver o que Deus faz. Se Ele não fizer nada também, está tudo certo. Quer saber, Deus? Não. A gente vai pegar esses R$5 aqui e a gente vai ter a fome, vai dar fome, porque também não adianta comer hoje, amanhã também vai estar com fome, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Então vamos para a casa do Senhor agradecer, vamos lá louvar e adorar. Amados, não é uma ministração para falar que você tem que estar em todo culto, mas que você tem que estar em todo tempo na presença do Senhor. Não tem lugar melhor para você estar, não tem prática e decisão melhor na sua vida do que buscar, falar, não, eu vou pôr em prática isso aqui. Eu não quero nem saber, vamos ver o que vai acontecer. Senhor, eu vou pôr em prática e deixo nas tuas mãos. Ah, mas eu estou com medo, será que vão virar a cara para mim? Será que vão fazer? Não tenho preocupação com isso. É olhar e falar, Senhor, eu quero ser experimentado na sua palavra. Eu quero ver um versículo e falar assim, Senhor, eu acho que eu tenho pelo menos uns 20 testemunhos aqui para falar desse versículo. Aí você vai para o próximo, Senhor, também o Senhor já fez isso comigo. A Bíblia diz que um dos papéis do Espírito Santo é te fazer lembrar de tudo que você precisa falar e fazer. Mas presta atenção, Ele não vai te lembrar de coisas que você nunca viveu. E para mim é uma imensa frustração o Espírito me fazer lembrar
algo que outro viveu. Lembra o que aconteceu com Juca, Diogo? Não, ele tem que me lembrar do que eu já vivi com o Senhor. Nós temos que buscar conhecer o Senhor e não é saber quem Ele é viver com Ele, é ser experimentado nele, na sua palavra. Amém?